Olá, meus irmãos. Eu quero ler com vocês a carta de Paulo aos Gálatas, no capítulo 3, verso 20. Ora, o mediador não é de um, mas Deus é um. O mediador não é de um, mas Deus é um. O contexto aqui desta afirmação é um tratado sobre a lei e a graça, a importância de cada uma dessas prescrições divinas e, ao mesmo tempo, limite. A lei, ela existe pela graça de Deus. É importante frisar isso. A lei não se opõe à graça. A lei é uma manifestação da graça por causa da bondade de Deus no seu trato com o homem pecador. Antes da queda, o homem se relacionava diretamente com Deus. Ele podia entender claramente o que Deus lhe dizia, e, ao mesmo tempo, não havia nada em seu íntimo que o conduzisse necessariamente ao pecado. Após a queda, o homem agora passou a ser escravo do pecado, passou a ter o seu coração totalmente corrompido, desde a sua juventude. Deus, por graça, lhe forneceu a lei. A lei tem uma função transitória, no sentido de que ela estabelece as nossas relações com Deus e, daí, apresenta aspectos educativos e normativos de como deve ser a nossa vida na sociedade. Então, nós nos relacionamos com Deus e com o mundo dentro do qual estamos inseridos. Você tem princípios para nos guiar, para nos direcionar. Muito bem. Mas o caráter muito forte desta lei é a sua provisoriedade. Por que provisoriedade? Porque a lei é má? Não. É porque ela aponta para Jesus Cristo, aquele que viria, que cumpriria a lei, demonstrando, então, que a lei não é má, não é ruim, ele cumpriria a lei, para agora nos dar vida. Porque a lei, ela mostra o equívoco nosso, ela revela isto, porque ela nos analisa a partir do padrão objetivo e santo de Deus. Então, mostra ao homem a necessidade de reconciliação. Em Cristo, nós encontramos o perdão para os nossos pecados e encontramos a capacitação para cumprir a lei, para vencer o pecado. E mesmo que nós tropecemos, nós caiamos, nós temos em Cristo a reconciliação por meio da sua graça que nos conduz ao arrependimento e à confissão. Então, o texto que lemos fala que o mediador não é de um. O mediador não é da lei nem da graça. Jesus Cristo é o único mediador, como diz Paulo, entre Deus e os homens. O que acontece é que a lei apontava para Cristo. Jesus Cristo veio como uma graça encarnada, e nele nós temos a plenitude da graça. E isso porque há um só Deus. O Deus que nos deu a lei é o Deus que nos deu a plenitude da graça. E em Cristo nós encontramos, então, a síntese da lei e da graça. Em Cristo nós encontramos a libertação do domínio do pecado para uma vida plena em Cristo Jesus. Que Deus nos abençoe e que vivamos esta graça em Cristo, porque há um só Deus e há um só mediador, da lei e da graça, fornecida por Deus para nos guiar e para nos orientar. Que Deus nos instrua e nos guarde. Amém.